Fala galera, quanto tempo que eu não apareço aqui? Já tem, mais de mês, né, velho? Primeiramente, queria pedir desculpas aí por esse tempo. Eu estava com uns compromissos muito pesados que estavam me demandando muito tempo e acabou que o Cruzeiro pegou uma sequência aí de jogos tarde, da noite, então até gravar, postar o vídeo, eu não estava conseguindo, mas agora a vida já deu uma acalmada nas coisas. E eu tô me programando de novo pra gente sempre trazer esse bate-papo aqui, essa conversa. E hoje num dia muito especial, né? Quanta coisa aconteceu nesse meio tempo. Vamos tentar falar um pouco de tudo aí. Mas falar principalmente da melhor notícia da noite, que é a classificação do Cruzeiro. Em primeiro lugar, no grupo da Copa Sul-Americana, no jogo de hoje, né? Entre a Universidade Católica. O Cruzeiro vence de 1-0. Um jogo que teve alguns detalhes muito importantes e que a gente vai tentar trazer aqui. Primeiramente, né, acho que o último vídeo que eu gravei, eu posso até conferir, mas foi da Copa Sul-Americana também. E o Cruzeiro, ele foi inclusive a estreia do Fernando Seabra, né, na volta do comando do Cruzeiro, e foi o vídeo que o Cruzeiro fez a gente passar raiva mais uma vez, que foi aquele jogo que o Cruzeiro abriu 3-0 no Mineirão, isso mesmo, e depois acabou sofrendo o empate. Mas, depois disso, muita coisa aconteceu. O Cruzeiro fez a estreia no Brasileirão, tá fazendo uma boa campanha na minha visão. O Ronaldo vendeu o Cruzeiro, o Pedrinho BH é o novo dono do Cruzeiro. A gente teve a chegada do Cássio, o Rafael Cabral foi embora, enfim, muitas mudanças, mas agora a gente vai falar um pouco sobre a partida de hoje, né? O Cruzeiro repetiu a escalação que tinha sido mantida nos últimos jogos, desde que o Fernando Seabra achou um time titular. Esse tem sido o time, né? Que é o Anderson no gol, Williams, Eivaldo, João Marcelo e Marlon, uma linha de 4. No meio-campo, o Lucas Silva e o Romero. E algumas mudanças em decorrência de lesão, né? O Arthur Gomes sofreu uma lesão aí muscular, ficou fora do jogo, e ele estava sendo titular junto com o Matheus Pereira, o Barreal e o Rafa Silva. Mas o Barreal fazia uma função mais de meia, ele jogava um pouco mais recuado. E o Matheus Pereira um pouco mais aberto na direita. Dessa vez não. O Gabriel Veron ganhou a chance da titularidade, aberto como um ponta direita, o Barreal como um ponta esquerda e o Matheus Pereira como um meia mesmo centralizado, fazendo um papel de buscar a bola, de criar jogadas, tendo muita liberdade o jogo inteiro, mas mais como um meia centralizado. E o Rafa Silva no ataque, né? O Dineno ainda não voltou de lesão, ele vai fazer uma cirurgia, vai ficar há bons tempos fora aí do gramado. Uma pena, porque hoje foi um jogo que a gente percebeu que ele faria muita falta. A situação era: o Cruzeiro ganhava e ficava em primeiro lugar e não participava dos playoffs da Sul-Americana, ou ele empatava e perdia, continuava passando, né, da fase de grupos, mas iria para os playoffs da Sul-Americana e não direto para as oitavas de final. E aí o jogo se desenhou daquela forma. Esse time da Universidade Católica, ele não tá vindo em uma boa fase, mas é um time enjoado, chato, e ele se fechou o tempo inteiro. O Cruzeiro sofreu com alguns contra-ataques, sofreu com as bolas longas do time adversário, mas ele teve o controle durante toda a partida. A gente pode ver que ele teve 62% de posse de bola, a gente teve 16 chutes, sendo 6 chutes ao gol, e mais uma daquelas atuações de goleiros que o Cruzeiro joga contra, que encarnam o Manuel Neuer, o Buffon no auge, enfim. E aí fez tudo quanto é milagre. E o Cruzeiro foi pressionando. No segundo tempo, saiu o Barreal para a entrada do Robert. E aí é uma coisa que a gente cobrava já desde aquela época no canal, que o Robert jogasse na ponta esquerda, que ele, às vezes que ele jogou por ali, ele foi muito bem, e ele não vinha ganhando minutos, nem com o Larcamon, nem com o Fernando Seabra. Essa foi a primeira vez que ele entrou aí, depois desse hiato gigantesco que ele teve longe dos gramados, apenas no banco de reservas. Acredito que foi uma questão mais de cansaço mesmo do Barreal, né? É um cara que corre muito, ele apoia muito, ele sempre tá cruzando, sempre tá indo na linha de fundo. Então, o cansaço é natural, ele se doa muito pro time. E aí, depois, o Cruzeiro martelando, o Gabriel Veron sai, e aí entra o Vitinho, que é outra boa surpresa que a gente tem nesse
comando técnico do Seabra, que é o Vitinho ganhando os minutos, ele tendo a oportunidade de jogar, é um cara que tem muita qualidade, foi um dos destaques do Cruzeiro da Copinha, muito novo e pode desempenhar muitas funções dentro do campo, tanto como meia, tanto como esse meia direita, né? Já jogou até de lateral direito, então assim, é um cara muito polivalente e eu acredito que ele tem tudo para conseguir mais chances e mostrar o seu futebol. Ele entra também. Mas aí a gente vai ver, vou pegar aqui, aos 80 minutos, que foi quando o Cruzeiro consegue chegar ao gol adversário com o Rafa Silva. Um lance de escanteio, o João Marcelo, eu acho que cabeceia a bola, e logo depois João Marcelo ou Zeyvaldo. O goleiro, ele falha, o goleiro que estava fazendo inúmeros milagres, ele falha, acaba soltando a bola, e aí o Rafa Silva, num golpe de oportunidade, afunda a rede e tira o 0 do placar, ajudando o Cruzeiro com essa classificação. O que foi bom é que nesse meio tempo o time da Universidade Católica fez diversas substituições para garantir o empate. Então nesse momento do gol, por exemplo, eles estavam jogando com uma linha de 6 lá atrás. E aí depois do gol era muito difícil fazer alguma mudança, substituir jogadores para assim, tentar buscar um empate, alguma coisa. E aí o Cruzeiro começou a ter mais controle do jogo, apesar que tomou um susto, né? Uma bola batida, não sei se pelo lateral deles, eu acho que era o camisa 17, a bola foi quase no ângulo, o Anderson fez um milagre, e depois disso o Cruzeiro ainda teve inúmeras chances, bola na trave, milagre do Coreiro, o Rafa Silva perdendo um gol sozinho também, mas muito mérito do goleiro também, que saiu muito bem na bola, e aí o Cruzeiro termina o jogo com a vitória por 1-0, e na classificação geral como o primeiro colocado do grupo, sendo assim avança direto para as oitavas de final. O que é bom nisso tudo? A gente sabe que com a entrada do Pedro Lourenço, e a gente comenta um pouco sobre isso, sobre essa troca de mudança, eu era um dos fãs e defensores da gestão do Ronaldo. Eu acho que ele fez muito bem pelo Cruzeiro, e ele fez o que ninguém teve coragem de fazer, ninguém tinha capacidade de fazer, e fez em tão pouco tempo, né? O Cruzeiro em 2 anos é um time organizado. A gente vê o balanço aí, que a dívida ela caiu assim absurdamente, quase a metade. Então, eu só tenho a agradecer ao Ronaldo. Mas é fato que ele não tinha o dinheiro para acelerar esse processo. Ele não era um cara que tem o dinheiro que o Pedrinho tem. Então, se ele entendeu por bem fazer essa mudança agora, claro, eu confio 100%. E confio mais ainda no Pedro Lourenço, que é um cara que é cruzeirense, que sempre ajudou o Cruzeiro, mesmo nas situações difíceis, e agora assume o clube num momento muito diferente do que aquele em que ele participou daquele conselho gestor transitório, né, quando o Cruzeiro cai ali. E aí a gente tem, agora falando, né, sobre a maior importância do Cruzeiro ir direto para as oitavas, eu posso conferir aqui quanto que vão ser os jogos da oitava da Sul-Americana, mas eu tenho certeza absoluta que são jogos que vão ser depois da abertura da janela do meio do ano. E por que isso é tão importante para o Cruzeiro? Eu não achei as informações, mas se eu não me engano, é julho de 2024 agora. Enfim, vai ter um tempo bom. Por que isso é importante? A gente sabe que o Cruzeiro está se demonstrando ser um time agressivo no mercado. Então, já trouxe o goleiro Cássio, comprou em definitivo o João Marcelo, vai comprar o Matheus Pereira, só tá faltando um anúncio mesmo, né, porque já tá tudo fechado. E tem pretensões de contar com outros jogadores, tem sido especulado aí Caio Jorge, o Thiago Mendes, o meio-campo, enfim, são diversas oportunidades que o Cruzeiro tá indo atrás. E quanto maior o espaço entre esses jogos, né, a abertura da janela, melhor é para o Cruzeiro. Porque esses jogadores, eles vão chegar, mas eles não vão estar entrosados, eles não vão estar, na maioria das vezes, na condição física para jogar. Então esse tempo de adaptação é muito importante para o Cruzeiro. Quanto mais tempo a gente tiver, e a gente sabe que o elenco vai se qualificar, né, nesse ato que a gente tem entre a abertura de janela do meio do ano e os jogos das oitavas de final da Sul-Americana, é importante para o Cruzeiro. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil para o Cruzeiro conquistar o título. É claro que com a melhora do elenco, com o trabalho que tem sido desenvolvido, a gente sonha com a vaga na Libertadores, ou até mesmo na pré-Libertadores, né, que é algo mais palpável nesse momento, mas qualquer coisa diferente disso, na realidade do Cruzeiro, seria algo fora da curva.
né? Igual aconteceu com o Botafogo ano passado e que no final nem acabou ganhando o título. Mas é importante isso porque a Sul-Americana talvez seja o torneio que o Cruzeiro mais tem capacidade de conquistar um título, de chegar mais longe. Então, quanto mais jogadores qualificados chegar e mais tempo esses jogadores tiverem para se adaptar ao time, ao elenco, ao clima, né, à cidade, enfim, a tudo isso que envolve uma adaptação de um jogador, é melhor para o Cruzeiro, sem sombra de dúvidas. Agora, outra coisa que é o ponto negativo disso tudo é que o Cruzeiro deixou muito a desejar em jogos que ele poderia ter ganhado de forma fácil. O último vídeo do canal mesmo, que foi aquele 3-0 que a gente abriu, né, dentro do Mineirão e acabou perdendo, tô até aqui com ele aberto aqui, era um jogo de 3 pontos fáceis, que hoje faria que o Cruzeiro tivesse outra pontuação na tabela, e na colocação geral do grupo, né, dos grupos da Sul-Americana, conseguisse uma posição que garantisse com que ele definisse os jogos em casa, assim, com a maioria dos adversários. E por que isso é ruim? A gente sabe que o Cruzeiro tem uma mística muito forte nas Copas e que o fator de decidir em casa é muito importante. Quando a gente, nos tempos antigos, né, de Mano Menezes no Cruzeiro, nas 2 Copas do Brasil que a gente ganhou, na hora do sorteio, talvez era a hora mais importante. A gente nem se importava tanto com o adversário que ia vir, mas a gente se importava com o mando de campo. Porque a gente sabia que se o Cruzeiro decidisse em casa, muito provavelmente o Cruzeiro ia ganhar. E foi assim contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra o Corinthians, afinal. Eu lembro que também a Copa Libertadores de 2018 contra o Flamengo. Então o Cruzeiro ele criou essa mística toda, e é muito pela força da camisa e por tudo que o time conquistou. E é importante decidir em casa, cara. Jogar fora de casa, um jogo de Copa, a torcida compra a ideia da Copa, né? A Copa é muito importante, é um torneio que dá uma visibilidade boa, e ele permite com que times com menor orçamento também, eles cheguem mais longe. Então a gente tem muitos times com potencial aqui na Copa, né? A gente tem o Corinthians, a gente tem o Boca Juniors. Então assim, é complicado, cara, vai ser complicado. Fortaleza, né? A gente precisa... quem mais que eu esqueci aqui? Acho que o Internacional também. Então assim, são times excelentes, cara. Excelentes. Então, seria importante isso. Se eu não me engano, na colocação geral de todos que avançaram para o oitavo, o Cruzeiro está muito para baixo. Então, praticamente não vai definir em casa sobre nenhuma hipótese. E isso é prejudicial para o time. Mas a gente tem que acreditar e agora correr atrás desse prejuízo. Jogar os jogos bem em casa, fazer o dever de casa e não deixar com que aconteça o que aconteceu antes, que foi prorrogar muito essa classificação. O Cruzeiro podia estar numa situação completamente diferente se tivesse tratado com uma seriedade esses jogos da Sul-Americana desde o começo da fase de grupos. Mas, no mais, não tem muito o que reclamar. A gente tem que aguardar mesmo o aumento de qualidade do elenco. Com as peças que a gente tem, eu acho que a gente está atingindo um teto de qualidade técnica e competitividade. A gente percebe isso pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa Sul-Americana. Então, é aguardar mesmo, torcer para que as peças comecem a desempenhar o futebol. Hoje a gente teve o primeiro jogo titular do Gabriel Veron, que chegou com muita expectativa. Infelizmente sofreu uma lesão, mas demonstrou muita qualidade, na minha opinião. Eu acho que é uma peça muito importante, o Cruzeiro tem que tratar bem. A gente vai ver os jogadores chegando, um goleiro como o Cássio, que é assim... top 3 do futebol brasileiro, com toda certeza. Então, cada vez mais o Cruzeiro vai se acostumando com esses jogadores bons, tecnicamente, que fazem diferença e decidem jogos, e a tendência é melhorar mesmo. E se Deus quiser que a gente consiga, quem sabe, conquistar um título dessa Sul-Americana, hein, cara? Nossa, seria um sonho demais. Mas, enfim, para mim, se chegar ali nas semifinais, na final... já é uma campanha de valeu, bater palma, e ano que vem a gente conseguir alguma coisa melhor. No mais é isso, galera. Queria agradecer você aí, pedir desculpa mais uma vez por esse ato que a gente teve aqui no canal. Como eu falei, compromissos pessoais, uma correria muito grande, e aí não tinha como eu gravar os vídeos, mas se Deus quiser, agora a gente vai conseguir se organizar melhor aqui, e aí eu vou estar sempre postando e falando com vocês aí um pouco sobre o nosso Cruzeiro, e se Deus quiser, postando sempre vitórias aqui, porque
porque isso que é bom. Derrota eu já tô cansado de passar raiva nesse canal também e de mostrar aqui pra vocês. No mais é isso, deixe seu like, deixe seu comentário, fala aí pra mim o que você achou do jogo, o que você tá achando da competição do Cruzeiro na Sul-Americana. E se você quiser ainda ser um pouco mais ousado, coloca um palpite aí de quem que você acha que o Cruzeiro vai pegar nas oitavas, qual que vai ser o adversário do Cruzeiro, e aí a gente vai comentando e falando sobre o Cruzeiro aqui, tá bom? Muito obrigado pela atenção, obrigado aí pelo vídeo, e tamo junto, galera, até a próxima!